Olá galera, aqui é Gabriel Gonçalves e fica tranquilo, o podcast já vai começar. Mas antes eu tenho um recado. É um prazer imenso anunciar a primeira patrocinadora do podcast Gabriel Gonçalves Live. A empresa NetVip Telecom. Ela é uma empresa de serviços de internet por fibra ótica que atende a região do vetor norte de Belo Horizonte. Então se você mora em alguma dessas regiões, pense em trocar para a NetVip porque é a internet de melhor qualidade aqui da região, além de ser fibra ótica e ter os melhores preços. Eu uso a NetVip, sou cliente deles e para mim é um imenso prazer ser patrocinado por eles. Inclusive é a internet que eu uso para fazer essas transmissões ao vivo. Então se você quiser entrar em contato com a NetVip Telecom, entre no site deles, netvip.com.br. Repetindo, netvip.com.br. Bora ao podcast. Olá a todos, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. E eu tô aqui com um convidado mais que especial, que já há bastante tempo eu tava querendo convidá-lo, e aí eu tava esperando só o momento certo de convidá-lo, que é o artista de aquarela e jornalista Lelis. Lelis, se apresenta um pouquinho pra gente, qual que é a sua trajetória, qual que é a sua história? Tá. Bom, meu nome de nascença é Marcelo Eduardo Lelis de Oliveira. Eu nasci em Montes Claros, no norte de Minas. E tenho uma vida muito ligada ao campo, assim, à fazenda mesmo, na região lá. E eu acho que é por isso que tem uma certa ligação do que eu faço, da cor que eu uso, das histórias que eu conto, dessa região especificamente, que é bem universal, assim, é bem... eu acho que o Guimarães Rosa pegou bem esse espírito todo do sertanejo e tudo. Então eu vim dessa região muito rica, ao mesmo tempo muito pobre financeiramente, mas muito rica culturalmente e de pessoas, né? Muito afável. Então, desde muito novo, sempre desenhei, né? Na escola, bem novinho mesmo. Até a semana passada, uma moça me ligou, minha mãe me ligou de Montes Claros lá, me colocando na linha telefônica uma moça que cuidou da gente quando eu era criança, né? E ela foi contando umas histórias lá, eu lembrei de coisas. E ela falou uma coisa interessante, assim, que quando ela ia arrumar a casa lá, que ela trabalhou lá em casa, assim, como ajudava a olhar a gente, assim. E ela contou uma coisa engraçada, assim, que eu me recordo de algumas coisas, mas isso aí foi específico que ela falou. Ela falou assim, ó, quando eu ia arrumar a casa, eu tinha que ficar empurrando a vassoura para tirar você do lugar, que você ficava sempre num canto lá, nos cantos da casa, desenhando. Então, assim, e eu tinha 5, 6 anos de idade, isso, né? Então, realmente uma coisa que sempre me acompanhou. Eu me lembro também que eu tinha que desenhar todos os dias. Todos os dias eu tinha que pegar um papel e desenhar. Mesmo na roça, eu ia, montava no cavalo, saía com todo mundo, ia pegar vaca, aquela coisa toda. Mas um momento do dia eu tinha que parar para desenhar. É uma coisa compulsiva mesmo, é como, né, uma alimentação mesmo. E então isso foi realmente eu não tinha um plano assim de que o que eu ia fazer assim especificamente, mas eu sabia que a ilustração, o desenho ia me acompanhar. E naquela época também a gente não tinha muita noção do que o mercado oferecia, ou seja, Montes Claros não tinha nem jornal, não tinha assim nem revista chegava direito lá, assim, a gente tinha comunicação muito precária naquela época, né? Nós estamos falando na década de final da década de 70 para década de 80, então realmente não tinha muita coisa não. E quando logo que eu saí da escola, que realmente a escola para mim foi bem complicado, porque eu gostava, na verdade, realmente é disso, né, de arte. E a escola era difícil, porque ela tinha um plano e eu tinha outro plano. E acabei saindo, concluí o segundo grau e logo depois consegui um emprego num jornal em Montes Claros, jornal bem rudimentar mesmo, né? Porque lá realmente não tinha um jornal grande, assim, não tinha nada disso. E eu me atirei nesse mercado aí, né? Mas assim, foi uma coisa
tranquila, porque quando eu entrei no jornal, aquilo parece que eu já fazia há muito tempo, né? Eu sabia que aquilo que ia ser minha profissão. E aí eu fui trabalhando no jornal, fazendo charge, que é um desenho humorístico, ilustração e outras coisas. E quando foi em 92, meu pai estava vindo para Belo Horizonte, falou, vou mudar para Belo Horizonte né? E perguntou se eu queria vir com ele. Eu falei, vamos, ó. E foi legal, porque quando eu saí de Montes Claros, em 92, eu cheguei aqui, em Belo Horizonte. O primeiro lugar que eu fui foi no jornal Estado de Minas, por indicação de um jornalista de Montes Claros, que conhecia outro jornalista do Estado de Minas, que era de Montes Claros também, que trabalhava no Estado de Minas. Eu cheguei lá, me apresentei, ele já me apresentou para o editor de arte. O editor de arte, você volta a segunda. Eu falei assim, mas primeiro lugar que eu fui, eu consegui o trabalho. E aquilo foi abrir um pouco o horizonte, porque em Montes Claros eu fazia, além de ilustração no jornal, eu fazia charge, eu fazia anúncio publicitário. Então você não tinha uma profissão mesmo de ilustrador, né, dentro do veículo. No Estado de Minas, aí que eu descobri que existia uma editoria de arte, né, que existia o ilustrador nominal mesmo, né, que trabalhava na redação, que era jornalista / ilustrador, que para mim era uma coisa absurda, né, porque eu não imaginava que existia essa categorização assim de uma profissão desse jeito. E aí me deu esse status mais profissional. E aí que a coisa começou a andar, porque eu já tinha um salário melhor do que eu estava em Montes Claros, eu estava numa capital, eu tinha acesso a outras coisas que eu não tinha ainda. E aí fui. Trabalhei no Estado de Minas durante 5 anos, direto, e quando foi em 97, a Folha de São Paulo me chamou para trabalhar, em São Paulo mesmo. Eles descobriram uns trabalhos que eu tinha feito, de umas coisas que saíram em São Paulo também. Então eles me chamaram, eu fui para São Paulo, morei lá 1 ano e meio, né? Trabalhava na redação lá todo dia e tal. Só que aí eu optei por negociar com eles, trabalhar de Minas mesmo, porque naquela época, em 98, 99, a internet começou a ficar boa. Já dava segurança para você enviar arquivos, né? E eu falei, vou negociar. Aí eu voltei para Minas, continuei trabalhando para eles aqui durante 6 anos, fazia plantões pela internet, nunca tive nenhum problema assim de conexão. Tinha um estúdio montado mesmo em casa e tudo. E depois de 6 anos, saí da Folha, e aí o Estado de Minas me chamou para trabalhar de volta, e eu voltei a trabalhar, estou lá trabalhando até hoje. Mas o jornal, na verdade, é uma pequena parte do que eu sempre trabalhei, né? Sempre escrevi, sempre ilustrei muitos livros infantis, né? E fiz muita história em quadrinho. Então, tudo isso, né? Todo esse conjunto de coisas que eu faço, né? Ao mesmo tempo, né? Eu não gosto de trabalhar só em jornal, que é uma coisa também que não me satisfaz completamente. Mas também não gosto de fazer só quadrinho, porque eu gosto de ilustrar e gosto de escrever histórias infantis também. Então, tudo isso forma o meu dia. Né? Eu fiquei curioso, você contando sua história, a respeito de alguns pontos. Primeiro, você se considera criativo? Você se considera uma pessoa criativa? Eu acho que sim. Eu acho que quando você pega uma folha em branco e transforma aquilo em uma história ou uma ilustração que conta uma história também, eu acho que eu me considero criativo. Porque eu parto do ponto de um zero, né, que primeiramente vem na mente, né, essa imagem ou esse texto, e transforma aquilo em uma coisa palpável, que é tangível, né? Eu acho que se torna uma coisa criativa, porque você cria do nada, né? E eu concordo, o seu traço, as suas ilustrações, as suas aquarelas principalmente, são de uma originalidade muito grande. E aí eu queria complementar essa pergunta perguntando, você acha que você nasceu criativo ou você desenvolveu essa criatividade? Não, eu acho que eu nasci criativo. Eu acho que eu nasci com o desenho já, não vou dizer pronto, porque esse exercício aqui é o interessante de ver coisas, de ir formando o seu trabalho ao longo do tempo. Mas eu já
Porque quando eu era criança, eu percebo, dá para fazer essa comparação assim. Quando eu era criancinha, desenhando, os meninos desenhavam olhando outra revista e copiando. Eu não copiava. Eu inventava tudo, ou seja, eu inventava o cowboy, os personagens eram feios, mas eram meus. Uhum. Então, isso aí, eu acho que parte daí. Eu já nasci com esse dom de criação, Sim. não de cópia. Então, a maioria dos meninos copiavam a Mônica, o Cebolinha. Eu criava os personagens. E era uma coisa natural, não era. Eu me sentia essa necessidade de criar ambientes, historinhas pequenas, etc. Uhum. E o que eu acho mágico nisso tudo é que, recentemente, há uns 2 meses atrás, eu estava em uma exposição de arte, e aí tinha quadros de Monet, tinha quadros de Van Gogh, e olhando para um quadro específico, eu fiquei ali muito tempo pensando, raciocinando, o motivo da arte, o motivo da gente conseguir se emocionar com aquilo, a motivação de um artista de fazer quadros como aquele. É, e eu cheguei numa conclusão e eu queria saber o que você acha a respeito disso. Eu acredito que quando você está falando de artista, principalmente artes visuais, assim, pintura, ilustração, eu acredito profundamente que é um jeito diferente de enxergar o mundo. É como se você tivesse olhos diferentes, não o olho de uma pessoa normal. Você conseguisse identificar minúcias no ambiente externo e conseguir reproduzi-los ou às vezes até criar elas na nossa mente. O que você acha disso? O que você acha que torna um artista um artista? É exatamente o que você falou, né? A definição bem perfeita essa, de transformar a realidade em algo diferente, né? Quando você inova numa técnica, ou até... Você pode até olhar uma fotografia e transformar aquilo numa pintura, mas tudo que está ali na sua representação é a sua representação que você está carregando, né? Pode ser que o carro que você desenhou lá através da fotografia, ele não é igualzinho à da fotografia, mas tudo que está impregnado naquele carro é sua vivência, sua história, né? É o que você carrega, a cor que você carrega desde a sua infância. Todas as coisas que eu pinto, ou eu imagino que outras pessoas também, outros artistas, tudo isso é como se, é uma coisa orgânica. É como se assim, a cor que eu uso é uma cor da minha infância. Ela é reproduzida através dos meus desenhos, das minhas pinturas. A organização de uma ilustração, ou seja, a composição, ela nasceu em mim porque é a minha vivência, né? Quando você coloca a sua vivência na obra de arte, aí você é um artista. Porque está ali impregnado naquela arte toda a sua história, né? A gente não está falando aqui de uma coisa de estética. Uhum. Nós não estamos falando aqui do belo, que um ilustrador tem que ser um ilustrador perfeito, desenho perfeito. Uhum. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando assim de expressão. Você pode ter um desenho simples, mas que carrega dentro desse desenho simples toda a expressão da sua vida, né? Aí você não... Por isso que é difícil você ficar medindo. Ah, é bom, é ruim, ele desenha bem, desenha... Uhum. Não, ele desenha. Ele expressa o que está dentro dele. É isso. Uhum. Isso é arte, né? É o que está dentro de você que vai para o externo. Muita gente vê a obra e não percebe todas as nuances, porque é difícil você conhecer uma pessoa profundamente. Até sua esposa, sua namorada, você convive com ela durante um tempo, mas assim, cada um tem uma particularidade bem específica. Então, e a mesma coisa na arte. Você vê um desenho meu, tudo bem, você vê muitas coisas ali interessantes, mas tem muita coisa que vai ficar na superfície, porque é Uhum. mais profundo que isso. Sim. E falando sobre profundidade, eu estive nesse final de semana gravando com o Marcos Mota, um Aham. escritor.
e ele estava falando o tanto que na literatura, como arte, a obra cria uma vida própria. As pessoas começam a se relacionar com aquilo que está escrito naquelas páginas e começa a criar ah, significados que às vezes nem eram significados, vamos dizer assim, conscientes do autor. Você acredita que nas suas obras isso também acontece? Não só uma expressão sua dentro daquela imagem, daquela ilustração, por exemplo, mas também a pessoa que está vendo aquilo, ela coloca a experiência dela na arte? Mas esse é o sentido da arte, né? Ela, a partir do momento que ela ou é impressa ou ela é externada de outra forma, ela já não pertence mais ao autor, né? Legalmente pertence, mas assim, informalmente, Uhum. não, porque às vezes você escreve ou desenha alguma coisa, a pessoa pega um ponto que você falou, mas por que ela pegou esse ponto? É porque ela ligou esse ponto com a história dela. E você não consegue mensurar isso. Se ela pegou um ponto que você falou assim, mas que ponto bobo é esse que ela pegou? Mas não é bobo, é porque esse ponto é tão simples assim, ó, esse ponto tão simples, tão, né, que eu não quis dizer nada com isso. Para mim não, mas para ela tem um significado enorme. Por isso que ela não pertence mais a mim. Porque às vezes eu dou descrédito de uma pequena parte da minha obra que para outra pessoa tem um significado muito maior. Então, às vezes você quer assim, nossa, com essa parte aqui, eu quero tocar as pessoas. Às vezes nem toca. Porque o barato é esse, é porque a pessoa pega a obra e ela absorve aquilo que ela viveu, Uhum. né? Vendo aquela obra. Então, ela não me pertence mais, nem ilustração. Isso acontece muito, acontece. A pessoa vem, faz uma entrevista comigo e fala assim, eu estou estudando essa sua obra nesse sentido. Aí aí eu peguei esse ponto, falei, mas que esse ponto aí não quis dizer nada, mas para ela quis dizer Aham, muita coisa. aham. Então é isso. Nesses pontos que você chega e pensa assim, mas esse ponto eu não quis dizer nada. Você acredita que é um processo inconsciente que você colocou aquele tipo de significado dentro da obra? Ou você realmente não tinha esse objetivo? Não acredito em objetivo. Pelo menos no meu trabalho, não tem um plano. Uhum. O meu trabalho é expressão. Entendi. Para escrever, eu preciso escrever como se fosse compondo uma música. Ela tem que fazer sentido, tem que ter um ritmo. Então ela tem que sair de dentro. Não tem assim, eu vou escrever com essa métrica aqui, ou essa estrofe assim, para fazer um poema aqui, para fazer sentido. Tudo bem, você pode até juntar palavras para fazer algum sentido cantado, né? Algum tipo de melodia, assim, na hora que você vai ler e tudo. Mas a, o fazer, né, o escrever e o desenhar, ele tem que ser uma expressão Uhum. orgânica, ou seja, não cabe, pelo menos na minha obra, ficar pensando muito sobre se isso vai atingir isso ou não, você tem que fazer. Esse é o barato, né? Você tem que sentar à mesa e fazer. Eu escrevi um livro que é assim, é, uma, 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 uma pessoa me pediu para fazer um texto sobre como é que é o contador de histórias. Eles estavam fazendo uma obra sobre contação de histórias. Então, como é que um ilustrador é um contador de histórias? Então, ele estava pegando ilustradores, escritores, para eles contarem experiências. Aí eu comecei a fazer um texto completamente técnico, assim, explicando. Nossa, mas não é isso. Aí o que eu fiz? Eu deixei de lado e inventei uma personagem que era uma contadora de histórias. E isso veio assim, eu sentar na mesa, eu levei 1 hora escrevendo, sem parar. A história veio toda, completa. Então não havia um plano. Uhum. Eu vou escrever sobre uma contadora. Não, ela veio assim. Sim. Então é isso. Essa questão de ficar forçando muito o leitor a captar as coisas,
às vezes eu não concordo muito. Uhum. Eu prefiro que essas coisas sejam descobertas ao longo do tempo Sim. mesmo, né? E por que que você faz? Por que que você ilustra? Por que que você pinta? O que que dentro... Porque às vezes é uma coisa para artistas, uma coisa tão natural, tão intrínseca, que faz parte de quem você é. Mas você consegue identificar qual que é o que te move Por para que, isso? por que que você levanta? Por que que você escova dente? Por que você toma café? Inexplicável, cara. Simplesmente você sente isso tudo. Uhum, Você acorda com vontade de fazer isso. uhum, Você não está satisfeito. Eu nunca estou satisfeito com as coisas. Eu nunca estou satisfeito com o desenho que eu faço. É sempre buscando melhorar as coisas, melhorar meu texto, melhorar meu desenho. Então, essa insatisfação é que me move. O tempo todo eu estou insatisfeito com o que eu estou fazendo. E isso é o propulsor, né? É a mola propulsora de sempre produzir. Se eu escrevo um texto, no próximo eu preciso escrever outro texto. Eu preciso disso, né? É isso que me move, né? Essa falta, uhum, né? Essa eterna falta. Falta essa eterna dificuldade de pintar em aquarela, do papel que não, às vezes não ajuda, e eu preciso fazer, exercitar, buscar novos pigmentos, novos papéis, novos pincéis. uhum. É isso. Na sua eu não sei, o Popeye foi a sua última obra? Sua obra? Quadrinho Aham. saiu no fevereiro para março, mas saiu só lá. Eles lançam. É porque o mercado francês é muito grande, né? Sim, Então, ele não tem uma edição brasileira. Uma editora ainda não se propôs a comprar os direitos. entendi. Então, foi publicado só em francês e lá no mercado franco-belga mesmo. Entendi. Eu vou soltar algumas imagens para a pessoa ir acompanhando a gente à medida que a gente fala, e isso para as pessoas que estão no YouTube. Então, se você está ouvindo, eu indico muito fortemente você ir para o YouTube e ver essas imagens. O que que você. A gente está falando de objetivo, e você não crê muito em criar com um objetivo. É, agora, existem significados dentro de qualquer obra que você cria. Quais são os significados que as pessoas absorveram e se conectaram nessa última obra, na do Popeye? Nossa, rapaz, esse Popeye, assim, eu não esperava tanto. Porque é um trabalho assim, eu fiz ele digital, assim, eu colori ele digitalmente, porque quadrinho é uma coisa um pouco diferente de ilustração para livro, porque o quadrinho ele é uma coisa é uma empreitada mesmo, assim, Uhum, fazer um livro de mais de 100 páginas, colorido, e quadrinho é uma coisa assim, é um desafio absurdo você fazer uma história em quadrinho, porque você imagina, você pega o texto e você tem que dar forma a todo o ambiente, você tem que fazer o cenário de toda a história. Esse cenário ele vai acompanhar o livro, um livro de 100 páginas, ou seja, um bar que eu crio para o Popeye, um boteco, um pub, ele tem que ser o mesmo pub da página 1 até a página 100. Então, na minha cabeça, ele tem que girar. você tem que criar um mundo, né? Basicamente. Ele tem que girar o tempo todo, ou seja, ele tem que ter todos os ângulos na minha Ah, cabeça. sim, as perspectivas, tudo. Tudo. O número de bancos, a entrada, como é que é, tipo de janela, as E aí você anota mesas. isso, assim? Não, eu vou desenhando. Entendi. Aí tudo vai entrando na minha cabeça. Então eu consigo girar na minha cabeça a câmera. Uhum. O próprio Popeye, eu preciso criar o Popeye. O Popeye não é um Popeye da minha infância. Muita gente lá fora me perguntou assim, como é que foi, a mesma pergunta que você fez, como é que foi para você fazer o Popeye? Porque eles gostam muito do Popeye lá fora.
E aí eu falei assim, eu não... Quando a gente começou a fazer o livro, eu não peguei revista, nem fui na internet ver como é que era o Popeye. Eu busquei na minha infância qual o sentimento que eu tive quando eu via os livros do Popeye. Eu sabia que ele tinha um queixo assim e tal, mas eu não busquei nenhum... A gama de personagens que o Seeger ele criou na época que ele fez o Popeye, são muitos personagens. Mas eu não voltei a nenhum deles. A Olivia eu criei da minha cabeça, o Popeye também. Então, claro que não é a mesma história. O Uhum. Popeye que a gente contou no livro, ele é um Popeye adulto. É como se fosse assim, como é que o Popeye foi criado, assim, né? É tipo isso. Eu não posso dar o spoiler do livro, mas é mais ou menos assim. Então, para fazer o livro, aí eu tive que criar todos esses ambientes, todos os personagens que acompanharam todo o livro. Aí quando eu cheguei lá fora agora, na feira de livro, Lá na França. é, aí as pessoas vinham falar coisas assim que eu não imaginava que eles tinham percebido na história. De cor, assim, de sutilezas, que para mim é como eu senti o texto e como eu queria transmitir isso, uma cena marinha, né, um personagem duro, mas ao mesmo tempo com uma história mais suave, assim. Então esses retornos você não consegue mensurar quando você está fazendo o livro. Na verdade, você vai fazendo o livro com sentimento. Uhum. E esse retorno, às vezes, é surpreendente por isso, porque você não imagina que a pessoa sentiu aquilo quando ela pegou o livro para ler. Surge, né? É aquilo que a gente tá falando sobre a obra criar a vida própria, né? Ela cria vida própria. Não, a gente não tem controle sobre isso, né? Que é o ideal, né? Porque senão você Uhum. fica preso demais a uma coisa que você fala assim, mas isso aí eu não quis Uhum. dizer isso, mas como assim? Como que você consegue controlar o que você não quer Uhum. passar para outra pessoa? É difícil isso, né? É muito difícil. E às vezes é algo que pode gerar um duplo sentimento no autor. É. Porque as pessoas, quando criam, você tem um senso ali de propriedade. Não, aquilo é meu. Você não vai. Tem muita gente que tem isso. Você não vai interpretar da maneira como você quiser. Muito Mas, difícil. Muito mas você difícil. precisa abraçar que, a partir do momento que você criou aquilo, cria uma vida própria. Ah, com certeza. Sem dúvida. Ou sobre a sua experiência na França, quais foram as diferenças que você identificou no mercado francês de arte e transportando aqui para o brasileiro? O francês ele tem uma ligação maior com o quadrinho do que a gente. Uhum. A questão do objeto, para ele, é uma coisa absurda, assim, né? Você imagina que quando o livro saiu, em final de fevereiro, começo de março, aí ele começou a ir para as livrarias, para as mediatecas, para as bibliotecas e tudo. E assim, tinha gente que começou a me escrever porque perguntando se eu ia para lá, para algum evento. Eu falei, não, não tem previsão. E aí eles estavam perguntando assim, se eu poderia mandar o livro autografado, porque eles têm uma coisa chama Dedicase, né, que é um autógrafo que você, nas feiras ou onde você vai, você faz um desenho para a pessoa na hora ali. Então eu fiz vários assim. Mandar. Eu tinha alguns livros, aí o que a gente fazia? Aí eu falei, bom, você faz assim, eu vou colocar no correio, vou desenhar, eu vou colocar no correio, aí você deposita no PayPal aí um valor e eu vou mandar o livro, o preço do livro e mais aí eu pegava no correio lá o valor, passava para eles, eu mandava o livro. E além disso, eles queriam também alguns desenhos pequenos, assim, em relação ao papai, tudo, as aquarelas pequenas, Uhum. tudo, que a gente negociava também. Bom, aqui no Brasil não existe muito esse. Existe uma relação assim, quando você vai numa feira, eles querem o desenho na hora ali e tal. Uhum. Mas eles não. O Brasil ele não tem
essa questão de ter um original, por exemplo. Uhum. Aí, lá De eu vi... valorizar isso também, né? Não, valoriza, mas não tem uma cultura da Uhum. compra de um original, de um autor, por exemplo. Existe um mercado mais formal lá fora quanto a isso. Então lá eu expus e vendi originais. Uhum. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que o Brasil carece de uma coisa que está acontecendo no mundo hoje. Também muito. A gente não tem uma educação estética. A gente não consegue, a gente não vai muito a museus, não vê uma obra de arte com um outro olhar, porque os nossos pais também, eles estavam tão preocupados com outras coisas, e os pais deles também, e a cultura é assim, né? Ela vai passando de geração. Então eles não levavam a gente em museu, né, por contingências da vida mesmo, né? Lá não, lá é comum, né? Você vai numa livraria, os meninos leem mesmo, pegam os quadrinhos, olham e tal. E apreciam também obras de arte originais. Então, a diferença é essa, porque quem compra é porque tem uma ligação muito grande com isso. Porque o pai daquela pessoa já levou ele para algum lugar e comprou alguma coisa. Então, isso é uma cadeia. Mas o que me preocupa hoje em dia é outra coisa que está acontecendo também. Às vezes você vai na internet, aí por exemplo, eu vou procurar um artista que eu gosto muito, que chama Andrew Wyatt, Uhum. que é um artista americano que morreu com mais de 90 anos. E o pai dele era um grande ilustrador. Ele chamava N.C. Wyatt também. Uma geração de ouro americana de ilustradores, de pintores. Então o Andrew, você pega a obra dele na internet, aí você olha lá. Aí eu fico estudando aquela obra aí, olhando, achei legal a composição. Mas hoje é assim. Quando você senta, aí você vai lá no Pinterest, que chama, né? Sim. Aí você vai, Andrew Wyatt. Aí você pega a obra dele. Aí daqui a pouco pipoca outra coisa aqui. Aí pipoca outra. Aí você faz assim. Aí você fica o dia inteiro olhando. Em vez de você olhar a obra do cara, você está olhando milhões de coisas durante o dia inteiro e a obra dele se perdeu. Uhum. Então você não conseguiu ver o que o Andrew fez na composição, que pigmento que ele usou ali. Então a gente está muito disperso por causa dessa pulverização de imagens, de tudo ao mesmo tempo. Você está muito disperso, você não consegue se concentrar nas obras. Eu passo muito tempo pensando duas coisas. Eu vou compartilhar primeiro e quero sua opinião. Passo muito tempo pensando o efeito que essas novas tecnologias vão ter nas artes como um todo. A indústria da música está mudando muito ultimamente, né? Os artistas hoje recebem muito mais por show do que por disco. Nenhum artista consegue viver de disco. Hoje em dia. E aí, com esses adventos de tecnologia, a fotografia, por exemplo, mudou Nossa, muito, muito. totalmente. O Instagram, outras redes sociais como um todo, elas deixaram a fotografia muito mais, vamos dizer assim, volátil, sabe? É algo muito mais momentâneo. Filmagens, mesma coisa. E eu fico pensando qual que vai ser o caminho das artes visuais. Como que essas tecnologias vão afetar elas Não, para agora e para o futuro? já afetam num sentido assim, muito, né? Eu vou te dar um exemplo do mercado que eu trabalho, que é o francês. Na década de 70, a França e a Bélgica eram os grandes produtores de quadrinho mundial. Os americanos também, mas eles também sempre foram, né? Uma indústria muito forte. Na França e na Bélgica, eles publicaram uns 500 livros no ano. Não sei qual ano exatamente, mas nessa década de 70. Final da década de 70, 80. Que era uma época que o quadrinho ele estava realmente em alta, assim, né? Você tinha grandes artistas produzindo. Então, o mercado era assim, 500 livros. O cara fazia o livro e o livro ficava na livraria 2 meses sendo divulgado. Porque tinha pouco livro para ser comercializado.
Por que isso? Porque existiam poucos autores, né, mas muito bons, e a dificuldade de impressão também, né? O livro era caro, não era tão barato como hoje e tal, para produzir. Então, 500 livros. Então, o autor escrevia um livro durante um ano, desenhava aquele livro e ia ganhando os direitos autorais dele na boa, assim. Em 2015, isso em década de 80, 500 livros. Em 2015 ou 2016, foram produzidos na França e na Bélgica 5.500 livros por ano. Então, o crescimento exponencial, quanto mais livro chega na livraria, menos o livro fica exposto, menos ele vai vender. E menos vai ganhar o direito autoral ao autor. Então, sucateou tudo, porque há uma proliferação de autores muito bons, mas também questionáveis, né, porque o mercado quer essa renovação. Só que aí todo mundo perde. Quem ganha é a editora, porque vende os pacotes, né? Quanto mais autor que tem, aí vende 5.000 livros aqui, 1.000 aqui, aí vai ganhando assim. Uhum. Mas o livreiro mesmo, já foi, eu fui dediquei isso lá numa livraria grande de Saint-Étienne, que é do lado de Lyon ali. Aí eu tava vendo lá, assim, a livraria enorme, cara, assim. E uma coisa maluca que eu até filmei isso. Quando lá fora na livraria tem uma livraria bonita, assim, e tinha uma vitrine. Era como se fosse frango assado, cara, assim. Eu até filmei, porque é uma máquina que vai rodando os livros novos, assim, ó. Aí o livro vai aparecendo, depois volta. É uma esteira, assim, vertical, né? Aí vai assim, tá. Vitrine automática, algo assim, né? Isso, Dos aí livros. as novidades, né? São muitas novidades, cara. O mesmo, sim, o Popeye entrou na livraria e ficou 3, 4, 5 dias sendo divulgado. Na outra semana já tinha o outro, então o cara não tem muito tempo também para ficar. Então esse é um problema que o digital veio. Apesar de que na França eles adoram esse objeto, segurar, cheirar o papel e tudo, mesmo a juventude, mas o digital é mais fácil também, né? E aí você perde um pouco o lastro do direito autoral também, às vezes. Por mais que você assine um contrato onde que prevê isso, é difícil você evitar a pirataria no digital também. Porque se você disponibiliza o livro, como eu mandei para você as imagens no G-Drive, o cara pode pegar o livro, escanear e divulgar esse livro. Você não vai receber nada por isso. Sim. Né? Esse é um O problema. digital muda muito a perspectiva do que é direitos autorais também, né? Totalmente. Porque a indústria da música passou por isso, né? Ah, muito. Sucateou tudo, Sucateou tudo e a resposta que os artistas tiveram foram os shows. Agora, a questão é que para outras artes você não tem esse tipo de resposta. Então, assim, como que você pode equilibrar isso nas artes visuais como um todo, né? Olha, o que eu acho, assim, eu tenho um diferencial, vamos dizer. Eu não fico só no digital. Eu produzo um material que é original, que é uma aquarela, que é um original, que ele pode ser comercializado e tudo. Mas é uma vontade que eu sempre tive e uma coisa que isso... Eu preciso disso. Eu preciso do papel, da aquarela, da pintura, do artesanal. Mas muitos artistas não gostam, não precisam. E eu acho que isso é um erro, num certo sentido, porque vai chegar uma hora que isso vai estar tão saturado de impressões, de glissê, de impressões de qualidade, mas que não é uma coisa original. Aquilo que pode desbotar, né, com o tempo, aquilo que você viu que o artista errou ali, se esforçou para corrigir. Tem um valor, né, nos erros, tem um valor Isso. também na temporalidade, né? Na temporalidade. De não ser um negócio que vai... Exato. Por isso que tem esse valor, né, que você dá a algo que é feito manualmente. Então, a exposição lá na livraria na França, ela quer dizer isso, né? Você tem um livro, mas você tem um original exposto. Aí dali você pode ver as minúcias ali, como é que ele usou aquele pigmento, como é que ele construiu aquele ambiente. Que o digital, ele
E a gente volta então para o livro que eu estava falando do Popeye, que é uma grande produção e que realmente, nesse caso, eu acho que é necessário fazer digital. Por quê? Porque às vezes você tem que mudar muitas coisas durante o processo e o prazo é curto. Sim. Se você for trabalhar só com aquarela, às vezes o valor que eles vão te pagar você não consegue viver assim. Porque como que você faz um quadrinho em aquarela? Cada um dos quadros é Não, normalmente eu faço a página a página inteira, inteira. né? E aí eu faço um prego, né, a página inteira numa superfície e ali eu trabalho aquela página inteira. Uhum, Aí que depois que eu digitalizo. uhum, Mas normalmente é assim, eu não faço quadros separados para uhum. depois Mas montar. acaba que, no fato, na execução, cada um daqueles quadros ali é como se fosse a arte separada, né? Uma obra separada, porque você precisa ter um pensamento de perspectiva, de profundidade, de cores separado para cada um daqueles quadrinhos. Mas ali é uma narrativa, né? Sim, Então, ele também não pode ser também dissociado do outro. claro. Você tem que ter uma sequência, um ambiente, você tem que expressar ali aquilo que é como se a gente escrevesse desenhando, né? A pessoa tem que entender o que você está escrevendo, ou seja, o que você está desenhando ali. Então, esse cuidado você tem que ter. O leitor ele tem que seguir alguma lógica que você está. E a cor e o desenho é a mesma coisa. Uhum, Senão fica. Às vezes você faz um quadrinho, uma página, aí você põe um cara lá fora, sei lá, na rua, andando. Aí de repente ele entra dentro de um boteco e a luz é a mesma? Não. A uhum, luz é diferente. uhum. Porque no sol não está batendo mais nele. Você tem uma luz artificial, você tem uma janela que entra. O leitor tem que sentir isso também. A gente é como cinema, uma câmera de cinema. Você tem que acompanhar o leitor. Senão, você, o leitor não consegue ler Sim, a exato. Você você não tem uma continuidade, você não tem. É mais ou menos continuista, né? Você tem que Exato. ser continuista também. No quadrinho, você é tudo. Você é câmera, você é diretor, você é fotógrafo, a sua câmera acompanha. Muitas vezes você é ator, né? Você tem que analisar as expressões faciais para você conseguir colocar em algum personagem. Mas você sabe que é um pouco inconsciente, mas quando você faz quadrinho ou ilustração, eu acho que às vezes eu tenho que entrar naquele ambiente lá. Justamente porque você tem que ver o que está te cercando. Seu olho, ele é como se eu estivesse aqui. Aí eu preciso estar aqui com você para olhar essa perspectiva, ou Uhum, né, o que está circulando. Porque aí eu consigo desenhar. Então, às vezes, eu preciso inserir no ambiente. uhum, É meio doido isso, assim. Não doidão, não. É uhum. doido, assim, nesse sentido de que é necessário que você se integre realmente no que você está fazendo, Sem dúvida. na história, no que você quer contar. Sem dúvida. O que que você acha do fato de que você saiu do sertão, como você mesmo colocou, e recentemente lançou um livro, né, de quadrinhos lá na França, foi lá na França Uhum. autografar. O que perspectiva que te dá isso? O que que você pensa a respeito? Nossa, eu acho, assim, que há uma diferença material. Uhum, Claro, material, assim. Você tem um ambiente mais profissional do que você tinha quando eu comecei a trabalhar, né? Você tem o material de um país mais rico do que o lugar que eu vim, mas não há diferença dentro de mim, nesse sentido. Quando eu converso com eles lá, não vejo diferença de conversar com as pessoas que eu conversava, porque é como se o Leles é outro cara. É como se fosse assim. Porque se você se ligar muito no Leles, é muito superficial, eu acho, né? como assim? A obra, eu acho a obra muito superficial para dizer quem eu sou. Uhum,
Eu acho que a arte, assim, ela faz parte da vida, mas tem umas pessoas de vez em quando me perguntam assim, me pedem a biografia, uma mini biografia para pôr na orelha do livro. Eu só coloco uma. Eu coloco assim: eu nasci no norte de Minas, no sertão mineiro. Depois disso, fiz um tantão de coisas. Depois desse tantão de coisas, eu escrevi alguns livros. Por que esse tantão de coisas? Porque a minha vida não é o livro. Uhum. É outra coisa, cara. Né? O livro, a ilustração, ir para onde céu, é uma parte da É uma vida. parte. Pequena parte, vamos dizer assim. Porque não é isso que eu acho que é a vida da gente. A gente é bem maior do que isso, cara. Né? Não me fio muito nisso, não. Porque é tudo improvisado demais, né? Assim, Orgânico, o acaso, né? tudo acaso, assim, né? Então a vida é mais robusta, assim, a vida minha, pessoal, é mais robusta do que o que eu faço, Uhum. vamos dizer assim. E o que é a sua vida, então? Se a sua vida é muito mais que isso, e claramente é, o que ela é? Bom, a minha vida, eu acho que eu sou um cristão, né? Uhum. Eu sou protestante. Então, a minha vida, ela é, vamos dizer assim, eu tenho que estar atento a todas as coisas, a todos os detalhes da vida. A você, às vezes a minha filha, a minha esposa. Claro que tudo falho, né? Porque somos humanos e tudo. Mas assim, eu preciso estar atento a todas as coisas, né? As demandas. Então, eu não posso me fiar só numa demanda que é a minha profissão. Então, um irmão meu que está precisando conversar, tudo isso é muito mais importante às vezes do que a arte, eu acho. Uhum. Essa essas coisas da vida mesmo, né? Esse Uhum. dia a dia da vida, assim, eu acho mais importante, eu acho, né? Então a arte, ela vem assim, eu levo na boa isso tudo também. A arte vem paralela. Uhum. Me dá muito prazer, mas é uma coisa mais paralela mesmo. Eu acho que tem outras coisas mais importantes que a vida vai trazendo pra gente. É engraçado, é um jeito diferente de pensar, porque lá no início você falou que a arte pra você é o que te dá gosto de acordar pela manhã, o que você quer fazer quando você acorda. E agora você tá falando que é apenas um pedaço. E é engraçado isso porque realmente, de fato, aquilo que nos dá prazer, aquilo que, vamos dizer assim, é o nosso propósito, é aquilo que enche o nosso corpo de energia, é apenas uma parte, né, de tudo. É uma parte, é por isso que eu perguntei, quando você acorda, você não acorda, você tomou café e tal. Aí você tem uma profissão, né? Mas não é só isso, né? A arte é importante, a sua profissão é importante, eu acho, né? Só que quando você levanta, você tem. Não é só isso que você Aham. faz. Tem outras coisas que você faz. Então, eu acho que o barato é você equilibrar tudo isso, né? Uhum. Porque se você deixa de se levar muito por um lado, só por um lado, você acaba enlouquecendo, porque é Uhum. tudo inconstante demais, né? Aí você vai para um lado só, pô, mas tem um cara que tá bombando aí, como é que eu vou fazer com esse cara? E eu tô ficando para trás, bom, mas ficando para trás como? Por causa de material? Por, por fama? Eu acho pouco isso. Eu Aham. acho, sinceramente, não é tudo isso, né? E como que você consegue juntar essas coisas? Porque é possível. Ou seja, você trazer a arte mais próximo para suas relações interpessoais, às vezes usar a arte como uma forma de se expressar para sua família, alguma coisa. Você utiliza disso? Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais eu procuro. é, Bom, vem uma ideia de como você vai amadurecendo, as suas ideias também vão amadurecendo, aquilo que você vive, né? Recentemente eu fiz um livro chamado Anuí, que é sobre perdão.
Então, assim, eu tô vendo todo mundo fazendo livro sobre muita violência. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer esse livro não, sobre violência demais não. Mas aí não tem um plano assim de chegar e falar, vou fazer um livro sobre isso exatamente. Não, você vai pensando e tudo que está dentro de você vai saindo um pouco, né? É sobre perdão, sobre outro tipo de relação, uma relação entre uma menina com um objeto dela, com uma caixa de música, por que isso traz e tal, né? Qual o tipo de sentimento que tem nisso e tudo. Então, quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que pode ser isso, ou você está tendo outro tipo de visão sobre o mundo e a vida, a arte também acompanha um pouco isso. Então, eu gosto de falar assim, que eu não faço tudo pela arte. Não. Porque se eu fizer tudo pela arte, eu vou entrar numa seara que eu não vou conhecer, estranha. Então, quando você faz assim, segue os modismos, né? Você faz tudo por aquilo, você incorre em um erro de contra, às vezes, seus princípios ali que estão sendo afetados e tal. E, então, parece que a arte absorve tudo isso. Para mim, não. Para mim, a arte ela tem que vir primeiro do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. Não o que está dito aí fora, porque é importante fazer isso, porque... Qual que é a sua inspiração inicial? Você tem uma emoção e você quer colocar aquela emoção num papel? Você tem uma imagem visual? O que te inspira a pintar ou ilustrar do zero? Alguma coisa assim que não seja tipo um trabalho para o jornal, ou alguma coisa que você tenha um briefing para cumprir. Uhum. O que te inspira a criar? Bom, assim, não tem uma regra. Às vezes eu faço um desenho e através desse desenho me surge uma ideia, ou às vezes um pensamento mesmo. Esses dias eu fui levar um livro para uma editora. Eu fiz algumas imagens, fiz um projetinho que é sobre luto, sobre morte, sobre vida, sobre luto também. E é só imagens, assim, praticamente. Aí eu coloquei para ela lá, ela foi passando e tal. A ideia não é tão ruim assim não, mas o problema é que a gente está vivendo num mercado meio complicado, assim, de produzir coisas novas. E as editoras estão passando maus bocados, assim, sobre, né, o governo, às vezes, não ajuda muito. E aí, a gente estava conversando, aí ela falou assim, não, eu queria que você fizesse um quadrinho também. Eu já vi seu projeto, vamos esperar um pouco e tal. Mas eu fui lá para conversar sobre outra coisa, ele queria fazer uma adaptação do Monteiro Lobato para quadrinho. Aí eu falei assim, gente, tá, vamos lá conversar. Aí ela foi me explicando tudo. Aí a gente emendou outro assunto sobre outras coisas. E aí eu fiquei pensando assim, eu vou fazer um projeto sobre uma coisa que eu estava pensando e vou apresentar para ela. Então, de 2 projetos que eu fui discutir, ficaram para trás. Eu voltei e fiz uma história sobre o que está acontecendo com a nossa juventude, esse negócio de... E com a gente também, né? O tempo todo, com rede social, O tempo com todo joguinho. hiperestimulando o cérebro, né? Hiperconectado. Joguinho e tudo. Então eu criei uma história sobre isso, que acontece, que eu vejo muito que acontece, que eu até caio nessa também, que a princípio pode ser didático, mas é uma coisa que veio daqui, uma insatisfação minha, que não era um projeto que a editora me passou, que era um Monteiro Lobato em quadrinho para a gente tentar negociar na escola, não, era uma coisa inédita. Então isso me move, essa coisa inédita, assim, de alguma coisa que está me incomodando bastante, que eu vou fazer com originalidade, porque vem daqui, que pode ser que sirva para uma escola utilizar para ajudar os professores
monitorar melhor isso. O que te incomoda, então, na juventude? Não só na juventude, mas nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Não, assim, essa questão do tempo que a gente viveu, que você é bem mais jovem do que eu. Eu vivi em uma outra época que eu não posso transportar essa época para cá para minha filha viver como eu vivia. Impossível. Eu tenho que me adaptar o tempo todo às coisas que estão acontecendo hoje. É claro, os valores que eu tinha quando criança, eu carrego comigo e transmito para ela, que eu acho que são importantes. Então, aquele negócio que eu falei para você de tudo vale pela arte, a mesma coisa que eu falo. Tudo vale para a modernidade? Eu tenho que aceitar tudo? Não, aí. Eu posso ter outro tipo de discurso. Às vezes pode até bater de frente com os modismos que estão acontecendo, mas eu tenho que me posicionar, né? Às vezes acontecem uns embates feios, assim, nesse sentido, porque o que eu penso, às vezes, não é a mesma cartilha que está sendo dita hoje. Uhum. Só que eu não vou abrir mão disso, porque eu acho importante que eu também tenha uma voz dissonante disso aí. Não, não sou panfletário para colocar isso num livro, né, para ficar... Também não sou dono de verdade nenhuma, mas também não quero imposições estrangeiras, assim, Sim. no sentido, né, de que eu preciso seguir porque a norma é essa hoje. Mas a gente não está vivendo na cortina de ferro mais, assim, de imposições de cima para baixo, Uhum. né? Acredito em outras coisas. É engraçado isso, porque o choque geracional sempre acontece, mas eu acho que nessa geração, me parece que as mudanças estão acontecendo tão rápido que tá criando um distanciamento maior. O que eu faço em casa, eu tenho uma filha de 15 anos, a gente conversa o tempo todo, né? A gente até brinca assim, a música que ela escuta, pelo amor de Deus, não é a minha música, mas é a música dela, da geração dela. Eu fico pensando assim, será que quando eu escutava uns rocks dos anos 80 na casa da minha mãe, ela gostava? Não, ela gostava de outra coisa. Uhum. Então, isso sempre vai existir. Esse choque, né, esses embates sempre vão existir. O que você tem que fazer, na verdade, é escutar, colocar seu ponto de vista, mas também, assim, a gente tem que sempre dialogar. Uhum. Porque quando ela sai, vai para a escola. A escola, a geração é dela. Então, quando chega em casa, ela vem com as ideias, às vezes, da escola, e eu converso sobre isso também. Então não dá para ela escutar lá, escutar aqui e já se formar e não, peraí, a gente tem que conversar sobre tudo, né? Eu acho isso. Sim. Falta um pouco isso, falta Diálogo, esse né? diálogo entre o pai e o filho, entre os pais e os filhos. Eu acho que isso se perdeu um pouco, isso é perigoso. Uhum. Quando eu falei para você que às vezes a arte é uma parte, é isso também, entendeu? Eu não posso cuidar só da arte, sendo que eu tenho outras relações para cuidar também, né? Às vezes falha, igual eu tô te falando, falha o tempo todo, porque a gente corre atrás do vento aqui, né? Tem que produzir para receber, para a própria arte também consome, que você tem que criar o tempo todo, tudo, mas a gente tem que também parar um pouco e falar assim, bom, mas tem uma pontinha que está solta ali, eu tenho que ver isso. Você enxerga duas coisas. Eu perguntei lá no início, e aí agora com a relação com a sua filha eu fiquei curioso. Perguntei lá no início se você enxerga que você nasceu criativo. E faltou uma outra pergunta. Se você acredita que você foi incentivado à criatividade. Porque às vezes você pode nascer e a criatividade ser incentivada na família, ou nos amigos, ou em algum ambiente, e isso melhorar ainda mais. E o que você busca, ou buscou, colocar na criação da sua filha para gerar para ela essa importância da arte, que é aquilo que a gente estava conversando sobre a cultura do brasileiro, de não ter um ensino estético. Não, o que me entristece um pouco hoje na juventude que está vivendo, os meninos que estão vivendo hoje, principalmente na época, nessa seara escolar, assim, é
que as escolas estão preocupadas com um objetivo único, né? Se for para o menino, para o Enem, para a faculdade, tudo. Isso me preocupa, porque nem sempre o jovem está querendo isso. Eu não quis isso. Aí eu fico olhando assim a situação e falo assim, mas eu era assim, né? Eu não queria esse tipo de coisa para mim. E é angustiante isso, porque a minha época era diferente, porque quando eu me tornei profissional, tinham poucos profissionais de ilustração. Hoje, para você ser ilustrador, é difícil, porque você abre a internet, Instagram, você viu o tanto de gente que tem no mercado. Então, eu fui me formando e fui criando um nome, vamos dizer assim, e as pessoas iam associando meu nome a uma técnica, a um trabalho, e aí foram me chamando para trabalhar, mas nem todo jovem tem essa oportunidade hoje. Porque, nossa, para ele começar no meio desse povo todo é difícil, né? E hoje o mercado ele é mais volátil, né? Então, assim, o que me preocupa, no caso da geração da minha filha, é essa questão de ele encontrar na escola um objetivo único. Não tem um outro. Capilaridade, né? Não tem É, múltiplas opções. isso, não tem outras opções. Isso é um problema, porque isso vai bitolando muito a criança, né? Ela percebe que o mundo, ou pelo menos no Brasil, é assim, que você tem que ir um objetivo só. Você tem que ser a foto do primeiro lugar no fundo do ônibus do Enem ou da universidade tal. Sim. Aquele anúncio grande que tem lá, você tem que ser aquilo lá. Aquele é o objetivo? Não, mas espera aí, mas depois que você entra na universidade, e aí? Né? Acabou? Pô, é muito pouco, eu acho isso. Eu acho que a gente desperdiça muito tempo com isso. Sim. Criatividade é uma coisa que não pode ser tão tosqueada assim, né? Você não tem também na escola muita escapatória, você tem que seguir um ritmo que já está ditado e tudo. Isso é um problema, eu acho, né? A forma Por que eu sou criativo? E você perguntou. Porque isso. minha mãe também, ela não me cortou. Exatamente isso. A forma como eu enxergo criatividade é isso. Existem pessoas e existe um traço criativo que eu acredito que é de nascença. E existe pessoas que incentivam, mas na maioria dos casos existem as pessoas que não atrapalham. Então, assim, a escola, eu acredito que na maioria dos casos é uma instituição que atrapalha a criatividade. Atrapalha completamente, eu acho. Eu acho e tem algumas exceções, mas assim, é muito difícil encontrar uma escola que abrace isso. Você vê casos assim, dislexia, por exemplo, aqui no Brasil, como é tratado e lá fora. Quando lá fora você. Eu vi um caso assim absurdo de um cara que tinha dislexia na escola americana e o professor descobriu isso e ele descobriu que ele era muito bom em madeira, em serraria, em produção de móveis e tudo, e gostava muito. Eles montaram uma serraria dentro da escola. Ele começou a produzir, aí depois que ele saiu da escola, ele fundou uma empresa enorme disso aí. Então é isso, assim, às vezes você tem um outro talento, mas não tem uma válvula de escape. E a escola não ajuda muito, né? Só que a gente está vivendo a gente vive num país diferente dos americanos, né? Da França, por exemplo. Então aqui você tem, mal você tem uma cadeira para você sentar na escola pública, pelo menos. E quando você entra na escola particular ou escola privada, ela é cara para um padrão brasileiro, pra gente, né? Sem dúvida. E além de ser cara, ela tem esse viés de um objetivo único. Eles estão errados? Não sei. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eles estão errados na perspectiva de um pai, por exemplo, tá? Eu acho que a gente merecia outros caminhos, né? Outras possibilidades. Eu queria essas possibilidades quando eu era criança. Talvez hoje existam outros também que queiram. Sim.
e não encontram. Eu concordo. Eu também gostaria muito que a escola... esse seria um papel interessante. A maioria das pessoas hoje finalizam esse ciclo escolar, assim, ensino fundamental e médio, primeiro e segundo grau, né? Finalizam esse ciclo sem saber aquilo que as movimentam pra frente, sabe? Aquilo que dá prazer. E eu acho que a escola deveria, um dos papéis, ser esse espaço de experimentação. De você testar coisas, testar alternativas e saber aquilo que você gosta de fazer. A gente tem outro problema que na minha geração, assim, você não tinha uma mídia tão robusta como tem hoje, Sim. né? Aí a moçada hoje, ela vê assim, qual que é a moda hoje? É fazer determinada profissão. E comigo não, comigo foi assim. Eu cheguei, eu já tinha um jornal, eu já sabia o que eu ia fazer e fui ultrapassando obstáculos, porque não tinha outra opção. Você não tinha o que eu ia fazer, né? E aí fui. Então, o que você tem que incentivar hoje para o jovem, eu acho, é isso. É a insistência em alguma coisa que ele acredita. Não que ele tem que desistir daquilo que ele acredita, porque o que está bombando hoje é outra coisa. Ou aquilo não dá dinheiro, ou alguma coisa Ou do tipo. Porque aquilo normalmente o discurso é esse, né? Pois é, mas a questão é exatamente essa. Pode até dar dinheiro, mas e aí? É difícil falar sobre isso também, porque, né, às vezes o que é bom para mim talvez não seja bom para outra pessoa e tudo. A dificuldade sempre vai existir, né? Se não for a dificuldade financeira, é dificuldade de insatisfação profissional, por exemplo, que talvez Sim. seja até pior, né? Porque você chega num ponto da sua vida que você fala assim, bom, mas olha para trás, você fez o quê? Você ficou de trás de uma mesa, batendo carimbo. Tudo bem, você foi lá pra praia todo ano e tudo, mas nossa, é difícil falar, porque eu não sou assim, né? Depende da prioridade de cada um. Mas eu acredito que o mais importante é a pessoa ter liberdade de escolha, né? Mas aí, pois é, e aí torna-se um problema no sentido que o país ele perde em criatividade. Super, super perde. Eu acho que se você tolhe ali um profissional de buscar outras coisas, ele vai fazer uma coisa e vai deixar de contribuir com outra área, que podia ser a arte, por exemplo. Sim. Né? E é engraçado, isso é uma coisa que eu passo muito, muito tempo pensando, que é sobre uma distribuição estatística chamada distribuição de Pareto, que é normalmente falado como regra 80-20, né? Toda área criativa segue uma distribuição de Pareto. Então a gente está falando um pouco da mudança na indústria musical. Existem hoje, aproximadamente, esse número já deve estar até bem maior, porque esse dado acho que é de 2016. Mas existe hoje aproximadamente 80 milhões de músicas disponíveis para download na internet. 80 milhões. Cara. E desses 80 milhões, 70 milhões foram baixadas 0 vezes. Nem a mãe do cara baixou. Então isso aí é o extremo da distribuição de Pareto. A grande maioria tem 0 e uma pequena minoria tem tudo. Então, assim, a música do hoje em dia, né? Você tem aquela música que é a música mais popular, toca toda hora no rádio. Toda hora no YouTube tá aparecendo, enfim. E toda a área criativa segue isso, né? A maioria dos livros que são escritos vão ser lidos pouquíssimas vezes. Poucas vezes. A maioria das obras vão ser vistas poucas vezes. A maioria das músicas vão ser ouvidas poucas ou nenhuma vez. E essa é a distribuição de Pareto. Mas eu acho mais curioso a gente observar aqueles que conseguem alguma coisa. Porque aquilo que é o mágico da arte, né? Existe alguma coisa que faz, e essa coisa muitas vezes é subjetiva, muitas vezes a gente tenta raciocinar, mas a gente não consegue enxergar, mas que faz com que aquilo saia do zero, sabe? E é isso que eu penso quando você fala que a gente está perdendo em criatividade.
Eu queria perguntar pra você, você acha que o povo brasileiro, o Brasil é um país criativo? Nossa, cara. Eu acho que é o mais criativo que existe, eu acho. Sim. Pra gente viver aqui, cara, Eu concordo não em é. gênero, número e grau. Eu acho que a gente só não formaliza essa criatividade em uma área mais específica, assim, mas a gente vive o tempo todo na corda bamba e Sim. sempre inovando para poder driblar a carência que a gente tem em tudo aqui. Porque realmente é muito criativo. Às vezes você pega na internet uns vídeos aí de gente que inventa coisas. Você fala, cara, teve um dia que eu vi um cara que colocou gelo dentro do do motor do carro para virar um ar-condicionado, cara. Pô, mas é muito engraçado isso. Assim, você olha aquilo e fala assim, bom, o cara é super inteligente para fazer aquilo, né? Sim. E não teve estudo, ele simplesmente pensou e fez, né? E se você tivesse um lugar onde que ele pudesse desenvolver isso, hein, cara? Mas não tem, então o cara vai vivendo assim. Eu acho isso engraçado, mas é rico isso. Sim. Assim, deveria ser melhor, mas o brasileiro é muito criativo. O quadrinho brasileiro hoje, ele é muito respeitado, cara. Você tem autores hoje, ó, o Marcelo Quintanilha, ele mora em Barcelona. Ele é um grande escritor de quadrinhos. Ganhou alguns prêmios já. O Marcelo de Salete, também de São Paulo, publica na França também, e principalmente de história do Brasil. Então, existe uma coisa brasileira que lá fora eles admiram muito. Eu acho que muito também por essa inconstância de tudo aqui. Uhum. E teve um cara que queria fazer uma residência aqui, um colega meu lá francês, para entender o quadrinho brasileiro, por que era tão profícuo assim. Você vai no feira de quadrinho brasileiro aqui, Comic Con, então FIC aqui em Belo Horizonte, você vê muita coisa boa, muita coisa excelente de qualidade. Uhum. Então não falta criatividade aqui. A criatividade tem uma curiosidade, é que, pelo menos essa é a forma como eu interpreto, que ela prospera mais na diversidade. Talvez por isso que o brasileiro é tão criativo. Exato, porque aí você tem que inventar outras formas. É como se fosse assim, a pessoa tem um problema cognitivo. Então ela tenta driblar isso inventando outra coisa. É a mesma coisa. É o próprio organismo seu começa a inventar coisas para você driblar aquela diversidade que você tem. Uhum. Tanto é que tem um livro que eu tô lendo, que é A História Natural da Criatividade. Que é de um psicólogo chamado Hans Eysenck. E é muito legal, algumas coisas que você observa no livro são muito curiosas. Uma delas, por exemplo, é o fato de que... e aí agora eu tô pensando, não sei se eu li nesse livro ou foi numa pesquisa, mas eu acredito que foi no livro mesmo. Que existe uma correlação entre crianças que têm uma tragédia na infância e criatividade. Pode ser. Às vezes, para a criança que já nasce criativa, alguma grande adversidade na infância faz aquela criatividade subir de nível, subir de escala, sabe? Eu acho que o corpo ele responde a isso, né? Uhum. Ele responde tentando. É, é, pode ser assim, se você tem um grande trauma, às vezes você perde um pouco a noção do que aconteceu, né? Seu Uhum. próprio corpo protege né, sua mente. E pode ser que aconteça isso também, né? Você tenta desvincular aquele trauma da sua mente para não pensar muito, fazendo coisas criativas. Sim. Assim, falar de criatividade, assim, é bem... Subjetivo, né? É Assim. subjetivo porque eu faço uma coisa assim que tá tão próximo de mim, tão dentro de mim, que não sei se é criativo, mas É difícil de enxergar, né? Tipo... é uma coisa, é uma extensão o meu pensamento, o meu braço é a extensão do meu pensamento, vamos dizer assim. O que eu penso, eu desenho ali, ou então eu escrevo, então é uma coisa tão orgânica, assim, é essa necessidade que eu tenho de ser criativo, de Uhum. encontrar soluções, tanto no texto quanto na imagem, para me agradar. Uhum. Primeiro, Sim. se não me agradar, eu não ponho no papel. Sim. Então ela precisa primeiro fazer sentido para mim.
para depois ela ganhar vida e outras pessoas. Se ela vai interpretar aquilo que ficou bom para mim, aí é uma outra coisa. Mas primeiro tem que fazer sentido para mim, porque senão para mim não funciona. Aham. Se não fizer sentido para mim. E faz todo sentido. E sobre isso, os momentos em que eu, Gabriel, me sinto mais criativo, normalmente existem extremos, né? Existem nos dois casos, mas se eu tiver que traçar o que mais acontece, eu acredito que emoções negativas são mais propulsoras de criatividade para mim. Você compartilha disso? Totalmente. Assim, uma Quanto tristeza, uma melancolia, uma... necessária. Essa insatisfação que eu estava falando para você que move, pelo menos me move, é isso. O tempo todo, ou diversidades da vida, aí que você senta para fazer as coisas, porque é isso que move, né? Quanto mais estéril o ambiente, menos oscilante, mais é como se fosse uma estrada, né? Você pega uma estrada super reta, né? Que você põe a quinta marcha e vai, daqui a pouco você está dormindo e capota o carro. Agora, se você pega uma estrada cheia de curva e tal, você tem que ficar atento à estrada, você tem que ficar sempre ligado e tentando inventar coisas para ultrapassar um caminhão ali, para reduzir a marcha, porque tem uma descida. Sua mente tem que trabalhar assim. Não, se você mora no Canadá, você tem um governo que te ajuda e você... Mas eu acho que você vai ser menos criativo do que morar no Brasil. O Brasil é cheio de intempéries, né, cara? Uhum. Eu compartilho muito disso. Aquela segunda coisa, lá no início eu guardei isso para ser mais uma pergunta final. Eu tenho uma coisa que eu também passo muito tempo pensando, que é sobre as artes que duram mais tempo do que a vida do artista. Aquelas que conseguem prosperar durante anos, aquelas que chamam a atenção e permanecem em valor ou até aumentam de valor com o passar do tempo. Então, por exemplo, músicas. Eu tenho dificuldade de identificar músicas da minha geração agora que vão durar durante anos. Elas são muito mais voláteis, muito mais líquidas. E mesma coisa para a arte no geral. Eu não sei se é porque a gente está vivendo no momento, então a gente não vai conseguir identificar aquelas que vão conseguir prosperar e durar anos, ou se realmente a gente está vivendo um momento de extrema volatilidade em que isso não vai acontecer ou vai acontecer com muito mais raridade. Como que você identifica isso? Você acha que a arte de hoje vai durar? Tem uma história que aconteceu também na França, numa grande editora, que um amigo meu me contou. Eu trabalhava dentro da editora e ele falou assim que teve uma época na editora que eles pegaram o cara que mais entendia de literatura, que escolhia os novos títulos, que era um cara mais de idade, assim, mas que tinha uma vivência grande dentro da literatura. Então ele pegava os originais para analisar artisticamente mesmo, né, se aquele texto era bom, se a editoria ia publicar e tudo. Então esses caras que tinham essa bagagem maior, eles foram demitidos. E colocaram no lugar deles gente bem mais nova, mas que uma vivência menor, mas mais ligado ao departamento comercial, né? Então, esse é um modelo americano que depois migrou para a Europa e, consequentemente, veio para cá. Por que não dura? Porque a indústria, toda ela, de todas as áreas, ela quer... O que o jovem quer? Sempre coisa nova, porque ele pega o celular, é igual a gente estava falando sobre o Pinterest, né? Que você tem uma imagem, mas depois tem milhões de imagens. É a mesma coisa. Se você pega um jovem, ele quer sempre novidades. Sempre, 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 porque a indústria está impondo isso para ele. Quanto mais novidades, mais os departamentos de arte, de uma editora, ou de texto, ou de imagens, ele vai precisar de coisas diferentes e novas. E não tem consistência isso, porque é tudo descartável, porque daqui a pouco o jovem muda de gosto e você precisa renovar o estoque. Tudo isso está amarrado.
nesse ponto, né? Do que a internet fez de mal nesse sentido, que é muito boa, mas fez isso de mal. Porque você não consegue mais se concentrar em nada, porque tem outras coisas chegando. Experimenta, por exemplo, você pega um celular e baixa um livro para você ler. Você consegue ler esse livro? Não. Por quê? Porque no celular vai apitar o WhatsApp, aí vai apitar o Messenger, aí tem que consultar o negócio na internet aqui no Facebook. Você não consegue pegar o livro de papel, colocar aqui e deixar o celular ali. É a mesma coisa. Você não consegue se concentrar numa coisa só. A indústria, ela está dando o que a gente está pedindo. Sim, sim. Essa dispersão. E essa hiperatividade do cérebro, né? Toda vez tem que ter uma coisa nova para... E se não há essa concentração, se não há essa apreciação de uma coisa só com profundidade, ela se torna perecível. A arte é a mesma coisa. Vai se tornar perecível, assim, nesse sentido, porque ninguém vai conseguir ver uma arte com os olhos mesmo, assim, atento, descobrir nuances, etc., porque tem uma profusão de imagens para ele ver durante o dia inteiro. Isso é um problema, né? Mas é um problema criado por nós também, que anseiam por isso, né? Os jovens hoje também anseiam por isso. Sim, perfeitamente. Marcelo Leles, qual que é o seu propósito? O meu propósito, nossa, cara, mas aí... o meu propósito é assim, tem uma coisa que eu gosto de pensar. Eu acho que o que fica não é a obra. Não é o que a gente faz, eu acho isso. Eu acho que se for só isso, é muito pouco, eu acho, né? Às vezes eu vejo assim, o cara teve uma produção enorme, mas o que ele deixou como o que ele é realmente, né? Isso me preocupa, né? E deixar só arte. Eu acho pouco isso, né? E isso me angustia nesse sentido, né? Claro que eu continuo trabalhando, né? Fazendo meu trabalho sempre melhorar nesse sentido de investigação, de técnica e tudo, para as pessoas, né? Para deixar esse tipo de legado, sim, né? Esse legado material, né? Mas não é só isso que me interessa deixar, por exemplo, para né? Esse objetivo que eu tenho. Então isso já liga para a segunda pergunta. Qual que é o seu legado? O que você gostaria de deixar para as pessoas, para a humanidade, para todos? Então, sabe assim, às vezes é difícil falar isso, porque não dá para você, é difícil falar assim, que eu quero que as pessoas esperem de mim. Cara, não sei, né? O que eu vou deixar assim de legado? Não. Vai ficar aí alguns originais, alguns livros, isso na parte profissional, mas o resto, as pessoas que têm que dizer sobre isso, né? O que eu procuro fazer exatamente é o que eu te falei, é tentar viver integralmente. Fantástico. Muito bom conversar com você. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você. E eu gostaria de saber uma mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo que está assistindo a gente, para todo mundo que está ouvindo a gente. Tá. Bom, eu acho que o legal é exercer criatividade, né? Com autenticidade, assim, né? Procurar dentro de si aquilo que você quer expressar de fato e não que o modismo está ditando, né? E deixar essa originalidade, né, impregnada aí, que seja em que área que for,
né? A gente não está falando aqui só sobre ilustração nem literatura, em todos os campos da vida. Beleza? Muito obrigado. Valeu, obrigado a você.